Uma vez, nós fomos numa casa fazer uma campanha. Quando a gente chegou na casa, era um casal. A mulher abriu a porta da casa e falou assim: pastor, graças a Deus que o senhor chegou. Por quê? Porque o meu marido estava amolando a faca para me matar agora mesmo. Eu olhei para minha esposa, olhei para os irmãos que estavam com a gente e falei: vamos entrar assim mesmo. Seja o que Deus quiser. Entramos e passei. Você entrava, tinha um quarto, outro quarto, era a cozinha. Tava lá o homem amolando a faca. E aí nós falamos pro irmão: ô irmão, tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Olha, o senhor permite a gente fazer uma campanha? Não, é claro que eu permito. E o irmão, a gente fazendo a campanha, o irmão amolando a faca, não parava. E ficamos uma hora e pouco lá falando e ele lá. Aí antes de sair eu falei: irmão, você não quer dar essa faca pra gente levar embora? Uma faca grande. Você vai fazer uma besteira, meu irmão, você vai ser preso, vai destruir sua vida. Não, só quero cortar uma carninha. E falamos, de repente, ele decidiu: não, tá bom, eu vou entregar a faca pro senhor. Quando ele entregou a faca, quando eu peguei na faca, meu irmão, ele ficou endemoniado na mesma hora. E ele saiu que nem um porco, assim, pro fundo da casa. Não sei nem fazer, ele deu um grito lá. Sei lá, o negócio parecia um porco. E foi. E era escuro. Escuro, aí já era 10 horas da noite. Eu falei assim: eu não vou atrás não. Aí eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, se tem anjo do Senhor conosco, dá ordem aos teus anjos para trazer ele de volta. Daqui a pouquinho ele voltou, meu irmão. Aí ele voltou já bonitinho, assim, amarradinho já. Aí pronto, o anjo deixou ele ajoelhadinho na minha frente, assim. Aí expulsamos o demônio, fizemos a libertação na vida daquele homem. Uma outra vez esse homem veio aqui na igreja, ele estava lá no último banco. A gente estava orando aqui. Daqui a pouco, meu irmão, ele deu um mortal para trás assim e saiu que nem uma cobra, assim, ó. Ele estava quase fugindo da igreja. Trouxemos ele de volta. Por quê? Porque foi uma pessoa envolvida com feitiçaria. Tocava lá os tambor lá na feitiçaria. E o interessante também é que quando a gente foi na casa dele nesse dia, que a gente tirou a faca dele, eu entrei na casa, tinha um quarto, no outro quarto tinha dois menininhos gêmeos brincando. E eu brincando lá no quarto, tinha um casal com a gente que tinha um menininho pequeno. E aí no meio da campanha o menininho estava lá bagunçando. Eu falei: olha, deixa o menininho brincar com os outros dois que estão ali no quarto. Aí o pessoal que morava na casa falou assim: não, mas não tem criança aqui no quarto. A gente não tem filho não, pastor. Eu falei: nossa, mas eu vi dois gêmeos ali brincando ali no quarto. O que aconteceu? Já era Deus mostrando que aquela irmã iria ficar grávida de gêmeos. Amém, igreja? Então assim, meu irmão, é coisa sobrenatural, é coisa que você só vive quando você fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, esse ano eu vou me dedicar como eu nunca me dediquei antes na minha vida. Esse ano eu vou fazer toda semana 3 dias de jejum sem comer. E vou orar como eu nunca orei. E vou ler Bíblia. E vou adorar. E vou cultuar. E vou ouvir a tua voz. E vou obedecer a tua voz. Já aconteceu, meu irmão, de um irmão ligar para mim. O irmão estava triste. Pastor, eu estou triste. Por quê? Larguei da namorada. O senhor não pode vir conversar comigo? Tá bom, onde é que você está? Eu estou no velório aqui. Morreu uma mãe de um amigo meu. Tá bom. Fomos lá, conversamos. Aí ele falou: vamos lá entrar um pouquinho no velório? Tá bom, vamos lá. Entramos no velório. Olhamos lá a irmã no caixão lá. Aí eu falei: irmão, amém? Você tá bom agora? Tô. Então tchau, os abençoe e vou embora. Aí eu estava de moto. A hora que eu montei na moto, eu não conseguia ligar a moto. E ligava, e apertava, e nada da moto ligar. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim para mim: olha,
você vai ter que voltar lá no velório e pregar. Quando você não pregar lá no velório, a moto não vai ligar. Aí eu falei, Espírito Santo, mas eu não conheço ninguém, acho que é tudo católico lá. Tá bom, eu vou fazer uma prova com Deus. Eu vou entrar lá no velório, eu vou ficar assim olhando pro caixão, assim, ó. Se alguém vier, chegar em mim e perguntar se eu sou um pastor, aí eu vou entender que é o sinal. Aí eu vou pregar. Dito e feito, meu irmão. Cheguei lá, fiquei lá assim. Não deu nem um minuto. A filha da mulher que morreu olhou para mim. Viu, o senhor não é pastor? Eu falei, sou eu mesmo. O senhor não quer falar algumas palavras? Deixa comigo. Aí pregamos. Aí 30 ou 40 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Dentro do velório. E é por isso que eu gosto de velório até hoje. Né? Quer ver o pastor feliz, chama para o velório. Cada vez que a gente vai num velório, é 30, 40 pessoas que aceitam Jesus. Amém, igreja? Então, meu irmão, né, nesses 12 anos que a gente tem de ministério, para honra e glória do Senhor Jesus, já vimos sinais e maravilhas de todos os tipos. Pessoas que estavam na beira da morte, na UTI do hospital. Uma vez eu cheguei na UTI do hospital, meu irmão. Tinha um cara laranja na UTI do hospital. Estava com leptospirose, falência múltipla dos órgãos. Estava cheio de fio assim, saindo dele, porque os órgãos estavam parando. Então estava fazendo tudo por máquina. Ele estava amarrado na cama, senão ele ia arrancar tudo. E o cara laranja, eu nunca vi uma pessoa laranja na minha vida, por causa de leptospirose. E não, se eu não me engano, não tem cura. É um negócio muito terrível. E oramos naquele homem. E aí, para honra e glória do Senhor Jesus, meu irmão, no dia seguinte os órgãos voltaram a funcionar. E depois de poucos dias o homem saiu da UTI do hospital. E depois fomos fazer um culto na casa dele, um culto de ação de graças. Para honra e glória do Senhor Jesus. Então, várias vezes, meu irmão, várias vezes fomos na UTI, pessoas à beira da morte. Eu lembro, né, de acho que era sobrinho da missionária Silvana. Ele estava com a perna quebrada há anos, coisa de anos, não tinha o que fazer. E fomos lá, oramos na perna dele. Coisa de 15 dias ele saiu andando da Santa Casa. Para honra e glória do Senhor Jesus. A primeira vez que eu orei por alguém e a pessoa foi curada foi numa casa, foi num culto numa casa. Estava cheio de senhorzinho. Cheio do pessoal 60 a mais. E aí, fez o culto lá, eu só quietinho na minha, né? Eu estava só auxiliando o outro pastor. Daqui a pouco um senhorzinho chegou em mim, olha, ou uma senhorinha, não lembro, mas o senhor pode orar por mim? Amém, oro. Orei. Aí ficou curado ali na hora. Aí até eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, glória a Deus, né? Nunca tinha visto uma cura assim. Aí daqui a pouco vem um outro senhorzinho. O senhor não ora por mim? Também oro. Ficou curado também. Daqui a pouco vem um terceiro. Daqui a pouco fez uma fila. E todo mundo ficou curado para honrar a glória do Senhor Jesus. Foi nesse dia que eu descobri que a gente tinha o dom da cura. Cada um que está aqui nessa noite tem um dom. Amém, igreja? Ah, é verdade. 2 vezes, né? Falamos. Uma vez a gente estava pregando, falando de livramento. Acabou o culto. A irmã lá recebeu, né? Não, antes de acabar o culto, a irmã lá recebeu a notícia que Deus tinha dado livramento. Olha só. Nem o bombeiro acreditava que tinha sobrado alguém vivo ali, né? Deu perda total na moto, mas deu livramento para o filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Né? E teve um outro dia também, né? Que o culto acabou 11h30 da manhã, né? Falamos de livramento.
Quando foi meio-dia, Deus deu livramento para o marido, né? E o Espírito Santo falou mesmo. Falou comigo, falou com a minha esposa, né? Confirmando. Então, meu irmão, uma vez, né? Me trouxeram uma menina que nasceu cega. Ela nasceu cega. Ela passou pelos médicos. E os médicos disseram, ela nunca vai enxergar. Nós oramos. E cremos no milagre. Passou um ano. A mãe da criança veio nos contar o milagre. Que depois da oração, a menina voltou nos médicos. E os médicos tiveram que reconhecer que aquela menina estava enxergando para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, meu irmão, nesses 12 anos já vimos muitos milagres, sinais, maravilhas, pessoas curadas de tudo, de câncer, de tumor, de anemia, de leucemia, de AIDS, de hepatite, do que você imaginar, meu irmão. Pessoas, né, gente que estava paralisada saiu andando, cega que saiu enxergando. Uma vez fomos orar por uma moça, ela estava paralisada, metade do corpo paralisado. E muda, oramos, acho que no dia seguinte voltou a falar, foi curada, né? Do derrame, eu não sei o que foi. Teve uma, meu irmão, que ela já estava há meses, 2, 3 meses, cega, surda, com as mãos atrofiando já, por causa de negócio de açúcar lá, como é que chama? Diabetes. Por causa da diabetes, estava cega, estava surda, mão atrofiando, depressão. Fomos na casa, oramos, ela manifestou um espírito maligno. O espírito maligno falou que havia entrado na vida dela por causa de uma imagem, a imagem do São Jorge. Aí eu perguntei se a gente podia destruir tudo, deixar a gente quebrar, destruir. Quebramos, destruímos. Na mesma hora, o espírito maligno saiu da vida da mulher. Quando ela voltou em si, meu irmão, ela estava enxergando, estava ouvindo, as mãos voltaram ao normal, a depressão foi embora. Ela foi medir a diabetes, que estava 500, já estava caído para 100 e pouquinho. Amém, igreja? Então, meus irmãos, a mensagem dessa noite é essa. O Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: meu filho, eu quero que você seja o meu sacrifício vivo. Nesse ano, meu irmão, faça um propósito com Deus de fazer algo que você nunca fez na sua vida. Seja fazer 21 dias de um jejum forte, 40 dias de um jejum forte, ou fazer toda semana 3 dias sem comer, ou fazer coisas mais assim, sobrenaturais ainda. Vou ficar um ano sem assistir televisão, vou ficar um ano fora da internet. Amém, igreja? Porque é isso que o Espírito Santo, Ele quer, Ele espera de nós. Que nós venhamos a ser loucos. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então que neste ano nós venhamos a tomar posse dessa loucura de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos a fazer tudo ao contrário do que o mundo está esperando de nós. Porque o que o mundo está esperando de nós, meu irmão? O mundo está esperando que a gente venha seguir o fluxo. É carnaval, festas, orgias, bebedeiras, imoralidades sexuais. Então que neste ano nós venhamos a não nos amoldar ao sistema mundano. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? E você vai viver coisas. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores. Então coloca, meu irmão, coloca propósito no seu coração, propósitos.
né? Eu sempre fui assim de pagar para ver. Eu via Deus usando uma pessoa de uma maneira. Igual, não sei se vocês já viram um senhorzinho que ele faz assim com a mão, ninguém fica de pé. Já viram isso? Nunca viram? Aí eu falei, não, ele tinha livro, comprei o livro dele. Aí ele falou, eu fazia isso. Eu falei, eu vou fazer igual também, quero saber se é verdade. Aí 40 dias de jejum lá, forte. Aí um dia, fomos convidados para ir numa casa, fazer uma oração numa casa, dar um ensino. Quando acabamos o ensino, aí estavam 9 pessoas na casa e falaram assim, pastor, antes de você ir embora, faz uma oração. Eu comecei a fazer uma oração simples, meu irmão. Uma irmã já ficou endemoniada. Aí, aquela irmã que estava endemoniada, expeliu um tumor. Um caroço, um tumor, um negócio lá, expeliu. Ela estava com um problema de incontinência urinária, não conseguia ir no banheiro. A hora que a gente mandou o demônio desfazer as coisas na vida dela, ela conseguiu, ela foi no banheiro ali mesmo, na cozinha. Molhou toda a calça. Ficou curada ali mesmo. Aí, depois disso, o Espírito Santo falou assim para mim, olha, o Senhor Jesus tem um presente para essa família. Quando eu falei isso, meu irmão, no mesmo instante, caiu um fogo naquela cozinha, meu irmão. O ambiente mudou, o fogo caiu na cabeça de todo mundo, que todo mundo começou a falar em língua ao mesmo tempo. Se fosse combinado, não tinha dado certo. Todo mundo sentiu aquele calor, todo mundo começou lá e pronto. A gente já tinha ficado lá 2 horas, foi mais 2 horas. 2 horas de mover, de poder, de virtude, de unção. Pessoa que nunca tinha profetizado começou a profetizar. Pessoa que estava com enfermidade foi curado. Deus enviou um anjo lá para desfazer obra na vida de pessoas. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha, fala para cada um encostar numa cadeira, porque você vai fazer assim com a mão, você vai falar assim, olha, receba o toque de Jesus. Aí na mesma hora eu falei, então em nome de Jesus receba o toque do Senhor Jesus. Aí as pessoas não conseguiam ficar de pé, não tinha força para ficar de pé. Amém, igreja? Aí depois disso eu vi outros pastores mais malucos ainda, que eram extremamente usados por Deus. E aí toda vez que eu via alguém sendo usado por Deus diferente, eu falei, não, eu quero saber o que ele faz, porque eu também quero ser usado assim. E aí chegou nesse nível, meu irmão, que a gente passava perto das pessoas, as pessoas não conseguiam ficar em pé, por causa do poder de Deus. Chegou no momento que a gente olhava, apenas de olhar no olho das pessoas endemoniadas, o demônio manifestava. A gente orava pelas pessoas, o Espírito Santo pegava a alma das pessoas e levava ou para o céu ou para o inferno. E depois as pessoas voltavam e contavam a experiência para a igreja. Obras maiores, meu irmão, não tem explicação, amém, igreja? É claro que tem propósito. Deus não faz nada sem propósito. E se você ver, meu irmão, existem coisas mais sobrenaturais ainda acontecendo ao redor do planeta. Existem cultos que está acontecendo o culto, daqui a pouco começa a aparecer dente de ouro nas pessoas, e aparece dente de prata, e aparece pedrinha colorida dentro da Bíblia, e as pessoas saem cobertas de um pozinho dourado, e começa a aparecer uns pedacinhos de pão dentro das Bíblias. É coisa que não tem como explicar. Amém, igreja? Amém ou não amém? Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é isso. Busque a Deus, meu irmão. Busque a Deus de tal maneira que Ele venha a te usar
de uma maneira que Ele não usa ninguém igual nessa terra. De uma maneira sobrenatural, extraordinária. Amém, meu irmão? Se coloca de pé. Quando chegar em casa, leia, por gentileza, leia Romanos 12 e Romanos 13. Amém? Romanos capítulo 12 e Romanos capítulo 13. Quando chegar em casa, antes de dormir, leia. Amém, querido? Porque foi aqui a base para a nossa mensagem desta noite. Feche os olhos, levante suas mãos e oremos.